A vitória de Jean Silva sobre Bryce Mitchell colocou o brasileiro em um novo patamar no UFC. Muito está se falando aí sobre o Jean Silva disputar o cinturão contra o Volkanovski. Não são nem os brasileiros que estão falando isso, e sim os gringos. Os gringos estão em choque. No vídeo de hoje vamos conferir o que os gringos estão falando aí do Jean Silva. Joe Rogan, Daniel Cormier, os ex-campeões, lutadores, até juiz do UFC falou do cara. A gente vai conferir tudo, pessoal. Antes vou pedir apenas pra você fortalecer aqui meu trabalho. Não custa nada e ajuda muito. Peço pra você deixar seu like, clica aí embaixo no gostei, rapidinho, ajuda demais, pessoal. Vocês não têm noção. E também eu te convido aqui a você a se inscrever aqui no canal. Muitas pessoas assistem os conteúdos e não estão inscritas. Então, veja se você é inscrito, deixa o like, se inscreva e bora ver o que os gringos estão falando do nosso brasileiro. O Jean Silva parece um cara que pode ser um desafiante em potencial, e se não até o campeão em algum momento. O único cara que eu vi derrotar o Bryce Mitchell dessa forma foi o Ilia Topuria. O Topuria bateu nele e depois finalizou ele, e o Jean Silva fez a mesma coisa. Essa finalização foi selvagem. Uma ascensão o tanto quanto meteórica do Jean Silva. Ele entrou no UFC em janeiro de 2024. E ele tem tido uma história incrível. Ele é muito divertido. Ele me lembra uma versão menor do Wanderlei Silva em seu auge. Ele até parece o Wanderlei Silva, as tatuagens, tudo. E eu não sei que movimento é aquele que ele faz. Ele se pendura na grade, meio que... O que é aquilo? É um Homem-Aranha? O que ele tá fazendo? É loucura. O que ele fez com Bryce Mitchell? Ele simplesmente deu uma surra nele. Eu senti que o Jean Silva controlou a luta inteira. E ele nem tava indo ali no seu 100%. O Jean Silva tá pedindo uma luta pelo cinturão contra o Volkanovski. Se eu estou ali no comando do UFC, pode me chamar de maluco. Eu faço essa luta, Jean Silva e Volkanovski. Sabe por quê? No momento, Jean Silva tá fazendo coisas incríveis. Ele venceu 5 lutas seguidas. Ele tá conseguindo essas finalizações virais. Ele não poderia ser mais popular. Beleza, o Evloev entra aí na meritocracia, ele merece, mas eu tô falando pra capitalizar esse momento. Dane-se o Evloev. Faça a luta entre Jean Silva e Volkanovski e deixe os fãs enlouquecerem. O Jean Silva é um problema. Ele tá atingindo o auge da sua confiança. Eu falei ao Joe Rogan. Quando ele entrou lá, o quanto ele se divertiu. Eu, por exemplo, eu amava lutar. Eu amo o meu trabalho. Mas eu nunca me senti tão feliz quando era a hora de competir. Eu gostava, mas eu nunca sorria como Jean Silva. Eu nunca latia como Jean Silva. O Jean Silva realmente está se divertindo muito quando tem a oportunidade de lutar. Cara, a vitória do Jean Silva foi de gangster. Ele precisa de outra vitória para ter a disputa pelo cinturão, mas com certeza, se ele tiver mais uma boa performance, ele é o que? Top 15, top 10? Ele enfrentando agora o Brian Ortega, se ele vencer, ele é um candidato ao cinturão com certeza. Depois daquela performance contra o Bryce Mitchell, só vai restar grandes lutas ao Jean Silva. A gente tem o Aljamain Sterling por aí, que é um ex-campeão. Ele tá chegando ao peso pena, fazendo grandes coisas, mas eu não sei se ele é esse cara. É um cara que vai conseguir uma luta pelo cinturão, o Sterling. Adivinhe só, se você colocar ele contra o Jean Silva e o Jean Silva vencer, a carreira dele estoura ainda mais. Se ele puder tirar o couro cabeludo de alguém como o Aljamain Sterling, se ele puder derrotar o Aljamain Sterling, a sua base de fãs vai crescer mais e mais. E aí, ele tem a chance de se tornar campeão peso pena. Isso se torna uma chance mais realista. Eu gosto dessa luta, desse confronto. Não é um confronto fácil para nenhum dos dois, nem para o Jean, nem para o Sterling. Mas independente, agora só tem grandes lutas para o Jean Silva. O Jean Silva, eu acho que ele... Como que eu posso dizer? Eu acho que ele foi o mais dominante possível contra o Bryce Mitchell. Pois é. Esse cara está em uma corrida. Ele está numa corrida maluca. Parece que o Jean Silva não pode ser parado agora. Teria sido legal se o Topuria ainda estivesse na categoria, porque essa abordagem de estilos, o estilo de boxe do Jean Silva, o estilo de contragolpeador, há algumas coisas que eu acho que o Jean pode fazer melhor só de assistir essa luta, mas ele foi capaz de neutralizar todas as ameaças do Bryce Mitchell. Obviamente, cada oponente apresenta um problema diferente. Eu acho que o Jean fez um ótimo trabalho defendendo todas as quedas. Ele tem uma guilhotina selvagem também. Ele sabe pegar ali nos estrangulamentos. E ele me chamou de Baby Shark. Eu acho que ele me chamou de pequeno. Irmão, tem muitas lutas interessantes para serem feitas nessa categoria de peso agora.
e eu estou nessa mistura. Então isso tá começando a me empolgar. A categoria do peso pena parece ter um novo xerife na cidade. Eu acho que com seu conjunto de habilidades, a sua ótima trocação, sua defesa de queda, Jean Silva também puxou pra guilhotina alguns momentos. Ele foi pra guilhotina, também foi pro braço. Esse cara tem diversas habilidades. A habilidade de se levantar quando está por baixo. O Jean Silva é um campeão em formação. Essa vitória coloca o Jean Silva em uma posição onde ele vai ou lutar pelo cinturão, ou está apenas uma luta de conseguir a chance pelo cinturão. Ele tem sido fantástico. Ele tem muito poder, muitas ferramentas, e o Jean parece tão confortável no octógono. Isso que é especial em alguns lutadores. Eu não sei se ele vai ser um campeão, mas certamente ele é um problema. Eu não sei se o Jean Silva, no momento, eu não sei se o Jean Silva é tão bom assim. Eu acho que ele deu 50% contra o Bryce Mitchell e vencer dessa forma. Todo o show que ele traz, a confiança, o desequilíbrio, traz toda essa aura dele. E eu acho que tudo foi muito desagradável para o Bryce Mitchell. O Bryce não parecia confortável em nenhum momento da luta. E o Jean Silva? E o Jean Silva? Meu Deus! Meu Deus! Eu não ficaria impressionado nem chateado se ele tivesse uma chance de disputar o cinturão. Você não deu o microfone dele, você nunca dá o microfone na mão de ninguém. Não, dessa vez eu vou dar o microfone pra ele, ele pode voltar até pro Brasil, pode correr com o microfone. Coloca aquele óculos da Fight Nerds no microfone. Eu tô muito impressionado com o Jean Silva. Jean Silva está potencialmente a apenas uma luta de disputar o cinturão se ele escolher a luta certa. Ele vai se tornar o lutador favorito dos fãs. O Dana White falou que vai no casamento dele. É sério? Sim. O Dana White falou que vai até no casamento dele. Ele queria que um cantor famoso fosse ali na cerimônia de casamento deles e que o Dana White pagasse, e o Dana White falou: olha, eu acho que eu vou. Cara, existem muitas lutas emocionantes. Eu acho que o Jean Silva, se ele escolher a luta certa, ele já entra no top 5. Ele pode ir atrás do Yair Rodrigues. Mas se o Jean Silva jogar as cartas certas agora, ele estará apenas uma luta pelo cinturão, porque ele é o favorito dos fãs. O que ele foi capaz de fazer com Bryce Mitchell, da maneira como ele fez com os latidos, tudo que ele tá fazendo, tudo pode acontecer. É isso aí, pessoal. Essas foram as reações, os comentários dos gringos a respeito do Jean Silva e sua vitória aí sobre o Bryce Mitchell. O que vocês acharam? O que vocês acharam aí deles falando sobre o Jean disputar o cinturão? Eu até levantei esse tema aqui no canal, alguns falaram que tá cedo, outros falaram que o Jean já está pronto. O que você acha? Acha que o Jean Silva já está pronto para disputar o cinturão? Acha que ele pode se tornar o campeão? Deixa aí a sua opinião nos comentários, certo? Deixe seu like também e tá rolando aqui o vídeo novo na tela, pessoal. Só clicar e conferir, certo? Te vejo lá no próximo vídeo, tamo junto, grande abraço e até lá.